a gente ainda vai falar sobre a questão dos sentidos na visão, ou seja, nessa perspectiva de Berkeley e Hume, tá? Eu queria que alguém lesse esse pequeno texto aqui, até aqui, ó, aonde tem no Lago Frio da História. É como se fosse um pequeno poema, só para a gente introduzir o capítulo 4 hoje. Pode ser? Tia, eu posso? Pode. Que somos sem sentidos. Olhou e bebeu cada centímetro de vida. Tateou os sentimentos com o cuidado de quem sente e tocou entre os dedos a verdade áspera da existência. Assobiou uma nota de alegria, pôs no bolso uma imagem, cheirou o desconforto das pessoas e das poesias e ouviu a promessa de outro mundo. Então degustou o seu passado na memória, inspirou o aroma da cidade e da sabedoria, e, já sem sentido, mergulhou no lago frio da história. Então, já deu para perceber um pouco sobre o que se trata esse poema, sobre os sentidos, sobre como sentir, sobre como captar os sentidos através dos próprios sentidos, não é isso? Quando ele diz, olhou e bebeu cada centímetro de vida. Além de conseguir ver, ele absorveu através dos sentidos, de forma metafórica, cada centímetro da vida, como se analisasse cada parte da vida. Tateou os Professora? sentimentos. Oi, Ricardo. Desculpa lhe interromper, é porque eu queria lhe dizer que eu vou entrar pelo meu computador, que é melhor de ver, tá bom? Tá ok. Aí você não aceita pra mim? Certo. Tateou os sentimentos, ou seja, como se ele tivesse pegado. Porque tatear, gente, é do tato, de pegar. Tocou entre os dedos. Assobiou uma nota de alegria. Então, tudo utilizando a questão dos sentidos. Entenderam? Então, vamos lá. A pergunta aqui diz o seguinte. No poema, quais sentidos os personagens utilizou? Vocês podem me dizer? A visão, o olfato, o tato e o paladar. Exatamente. Transcreva uma frase para cada um dos sentidos. O tato. Você pode identificar no próprio texto quais as frases que fazem referência a algum tipo de sentido. Identificou? Aqui, ó. A visão olhou e bebeu cada centímetro de vida. Aqui já tem dois, né? Olhou e bebeu. Uhum. E aqui, tateou os sentimentos, né? Também. Pegar, tato. Sentiu também. Exatamente. No título e no último verso, a palavra sentidos apresenta dois significados. Quais são? O que somos sem os sentidos, e aqui. Já sem sentidos, mergulhou no lago frio da história. Qual o significado da palavra sentidos aqui no título e qual o significado da palavra sentidos aqui no final? Sentimentos. No começo, os sentidos os órgãos. Isso. E no final, É os desapercebido. sentimentos. Isso, já sem os sentidos. Desapercebido da situação. Entenderam, gente? Uhum. Sim. Empirismo imaterialista de Berkeley. Materialista vem de materialismo, então imaterialista vem de não matéria, ok? O filósofo e bispo irlandês George Berkeley, tinha um espírito fortemente religioso. Suas principais formulações e escritos procuravam combater o ateísmo e as filosofias materialistas. O que seriam essas filosofias materialistas?
onde se colocava a razão e o pensamento racional como única estratégia de vida para as explicações dos sentidos da vida. Então, Berkeley ele vai tentar, de certa forma, retirar um pouco desse pensamento concentrado dentro do racional e também vai inserir um pensamento que vai combater esse tipo de situação. Nesse combate, Berkeley discordava tanto dos indivíduos que não acreditavam na existência de Deus, quanto dos pensadores que defendiam que o mundo é inteiramente composto de matéria. Ou seja, o que Berkeley vai fazer é justamente defender também a questão da forma do espírito, da parte imaterial. O nosso corpo não é apenas matéria, nós temos sentimentos, nós temos sentidos. E esses sentidos, eles são desenvolvidos dentro da alma, dentro do espírito. Conseguiram compreender até aqui? Movido por sua religiosidade, o filósofo sustentou que ser é ser percebido, o que se diferencia da ideia de que a matéria é o que constitui o ser. Vejamos como ele chegou a essa original formulação. Nesse instante, uma pedra acaba de cair no Rio Negro, em plena floresta amazônica. Vamos lá imaginar. Alguém continua para mim? Ninguém a viu. Eu tô sem um livro Aonde? aqui, tá guardado. Professora, qual é a página? Página 57, Ricardo. Obrigado. Ok. Ninguém a viu, tampouco ouviu o barulho de sua queda. Esse som realmente existiu? Vamos imaginar que uma pedra acabou de cair no rio, mas ninguém viu e nem ouviu o barulho da queda. Será que realmente esse som existiu? É uma Existiu? suposição nesse quesito aqui. Existiu. Mas é o quê? É Posição? uma suposição. Uhum. Provavelmente você responda que sim, pois existem coisas que acontecem independentemente da nossa percepção. Apesar de eu supor isso, pode ser que isso realmente tenha acontecido, porque se eu não estiver nas proximidades, eu não vou nem ver nem ouvir esse barulho. Mas ainda assim não deixa de ser uma suposição. Por exemplo, quando terminamos a leitura de um livro e colocamos na prateleira da biblioteca, mesmo que passe anos sem ser lido ou notado, ele permanece existindo, não é isso? Então, independentemente que eu saiba ou não se existe uma árvore, uma castanheira lá no Amazonas, na região da Amazônia, então ela pode estar lá existindo e eu não estar vendo e nem percebendo, independentemente de mim, mas ela pode existir. Ou seja, o simples fato de não encontrar o leitor não faz o livro desaparecer, de não saber quem leu. Sua existência, a existência do livro, ela não vai depender de ser percebida ou vista por todos, ela vai existir independentemente. Não conseguiram entender? Ou seja, matéria, né, e espírito, elas vão existir independentemente de ser percebido ou não por qualquer pessoa, ok? A escola onde você estuda também não desaparece quando de madrugada todos estão dormindo e nenhum aluno a frequenta. Nesse caso, né, a gente já está há um bom tempo sem ir à escola, propriamente dito, parte térrea, mas a escola virtual não deixou de existir. Então, nesse quesito, os objetos materiais e imateriais não deixam de existir pelo simples fato que eu possa perceber ou não. Compreendido até aqui? Portanto, Sim. as consequências do barulho, da pedra, do rio, independe da nossa percepção. Mas Berkeley não pensava assim. Para ele, a existência de substâncias materiais fora da mente era apenas uma suposição. O que não deixa de ser uma suposição, mas a gente sabe que existe matéria, parte material e parte imaterial. Parte concreta e parte abstrata. Vamos relembrar? Parte concreta é tudo aquilo que eu posso tocar, pegar, ver, sentir. Parte abstrata é tudo aquilo que eu posso conhecer através dos sentidos, ok? Vamos lá. Aí vamos entender melhor o que é esse ser
ser percebido. O que é ser percebido, ou seja, o que é existir? Existir é ser percebido, é ser visto, é ser lembrado, tá? De acordo com Berkeley, só podemos afirmar a existência daquilo que percebemos, daquilo que aparece em nossa mente, as ideias que são o material de nosso conhecimento. E aí, como elas surgiriam? Essas ideias surgiriam aqui, nos sentidos. O odor, a temperatura, se está mais quente ou mais frio, a cor eu poderia ver através dos olhos, o sabor eu sentiria através do paladar, e por aí vai. E dentro dessa cadeia de raciocínio lógico na minha mente, certo? Eu conseguiria sentir e explorar essas sensações. Portanto, para esse filósofo, só podemos afirmar a existência das sensações ou das ideias que são trabalhadas pela mente. Em outras palavras, só conheceríamos as ideias, ou seja, ele coloca que o pensamento surge dentro da mente e depois disso você pode estar explorando com os seus sentidos. Isso na percepção de Berkeley, tá? Na visão de Berkeley. Em partes ele tem razão. Quando eu penso sobre algo, na minha mente vem a imagem daquilo. Se eu penso em um cacho de uvas, por exemplo, eu posso não pegar exatamente agora em um cacho de uva, mas eu posso imaginar, figurar na minha mente como é um cacho de uvas. Mas porque em algum momento, supostamente, você já viu um cacho de uvas, certo? E a substância material é uma suposição. Você já deve ter percebido que Berkeley partiu de algumas ideias de John Locke, mas depois se distanciou dele. Como Locke, o filósofo irlandês, defendia que as ideias são os únicos elementos do conhecimento, que elas surgem ou têm origem nas sensações ou nas operações mentais. Mais uma vez, volto a repetir, Berkeley acreditava que tudo aquilo que não podia ser visto ou sentido são suposições. Mas o que é que eu posso dizer? Que independentemente das suposições, as coisas existem. Eu posso supor, será que existem tantos tubarões na Baía, tantas tartarugas, um número X de tartarugas na Baía de Guanabara? Sei lá, existem 1.250 tartarugas por 1 quilômetro ou 2 quilômetros de água. Mas pode existir muito mais do que isso, além do que eu possa supor, não é verdade? Então, as coisas existem independentemente de eu saber ou sentir ou ver ou não. Mas para Berkeley, não. As coisas só existiam ali nos sentidos e dentro das operações da mente. Dentro dos sentidos da mente. Ou seja, tudo aquilo que não tivesse ao meu alcance de ver e sentir seria apenas uma suposição. Mas eu volto a repetir para vocês, independentemente de eu supor que algo existe ou não, ele pode existir. Vocês estão conseguindo entender essa diferença do pensamento dele? Para o que realmente é? Sim. Né? Apesar desses aspectos comuns, as reflexões de Berkeley sobre o conhecimento tomaram um rumo diferente das de Locke. Locke defendia a existência de objetos materiais externos. Objetos materiais externos é tudo aquilo concreto em que eu posso ver, pegar, que afetam o ser humano e provocam sensações. Para Locke, né, anteriormente lá em Locke, quando você via, por exemplo, este lápis, né, eu só sentiria que era um lápis, eu reconheceria que era um lápis depois que eu tocasse, que eu utilizasse os meus sentidos, certo? Por exemplo, o som de uma flauta para Locke atinge os nossos ouvidos e a partir disso temos a ideia desse som na mente. Mas mesmo se você não tiver uma flauta tocando na sua mente e você já tiver ouvido anteriormente uma flauta tocando, você vai conseguir lembrar que uma flauta faz um som mais ou menos assim, não vai? E não tem uma flauta tocando agora. Não necessariamente precisa que a flauta esteja tocando para que você realce os seus sentidos. Mas já no pensamento de Locke era necessário que a flauta estivesse tocando para que aguçasse os meus sentidos e eu conseguisse ouvir que ela era um som de uma flauta. Por que eu estou explicando essa cadeia de pensamento de cada um deles? Para clarear melhor o sentido. Mas aí a gente Pra deve destacar a relembrar. diferença. Aí a gente deve relembrar que eles estavam
pesquisando, procurando, iniciando ainda esses estudos. Hoje a gente já tem tudo isso pronto, é mais fácil da gente compreender. Berkeley, contudo, diria que podemos falar do som ou da imagem de uma flauta, diferentemente de Berkeley. Berkeley já dizia que... Professora, como é que escreve Locke? Eu esqueci. Locke é L-O-C-K-E. Já para Obrigado. Berkeley, ele dizia, por nada, que podemos falar do som ou da imagem da flauta, pois é verdade que temos sensações, ideias auditivas e pensamentos visuais. Mas não poderíamos afirmar que existe uma substância material sem eu ver a esta. A questão de Berkeley ele acreditava que era possível identificar através dos sentidos, imaginar como era o som de uma guitarra, por exemplo, mas se eu não visse a guitarra, eu não poderia afirmar de fato que ela existia como substância material. Esse filósofo irlandês pensava que as coisas sensíveis só existiriam na mente como ideias decorrentes da percepção. Só existiria se eu conseguisse ver ou pegar. Este era o erro dele. Não, independentemente de eu pegar ou não nesse lápis, ele existe. Quer dizer, o fato de haver ideias ou sensações na mente não provaria a existência de uma substância material ou corporal exterior. Por isso, a filosofia de Berkeley ficou conhecida como empirismo imaterialista. Para esse pensador, conhecer algo é percebê-lo por meio dos sentidos, ou seja, não existiria nada além do que os sentidos são capazes de perceber. Agora dá para entender melhor por que a filosofia de Berkeley se chama imaterialista, porque ele parte dos sentidos para chegar no contexto material. Ele acreditava que, mesmo ele partindo dos sentidos, eu sei como é o sabor de uma laranja, mas se eu não ver a laranja agora, eu não posso comprovar que ela existe como substância material. Então, por pensar no sentido imaterial e para poder chegar no material, é que a sua filosofia vai se chamar de empirismo imaterialista. Certo, gente? Ficou claro? Alguma dúvida?